Tá gravando. Tá gravando, né? Beleza. Tá gravando. Aí eu tô salvando eles, né? Aí eu vou ver se ficou direitinho para poder mandar pro pessoal. Porque aí, para quem não conseguiu assistir, né, ao vivo, pelo menos vai ter essas explicações. Tomara que dê tudo certo na gravação. É bom que a gente revê a aula de novo também. Tomara que essa ferramenta funcione bem. Vamos lá, pessoal. Essa para mim tá melhor do que a outra. É? Você tá ao Na vivo, faculdade. se dúvida, tira na hora. Ah, tá. Fala, Alexandre. Na faculdade, tá usando qual ferramenta? Isso aí. Zoom. Tá usando o Reunião. Zoom também? Tudo. Ah, tá. Lá na Estácio a gente tá usando o Microsoft Teams. Só que é pago, né? E aí a Estácio tá pagando. Aí aqui a gente tá, né, nesses 40 minutos. Não, mas tá bom, professor. Tá excelente. Que bom. Bom que não fica muito maçante Parabéns. também para vocês assistirem os vídeos depois, né? Vocês vão assistindo Isso, pedacinhos. parabéns. Tá. Imagina. Vamos lá, pessoal. Número 8. O ácido tartárico é um conservante, né? Usado em alguns refrigerantes. E ele pode ser obtido a partir da uva. Se a concentração e quantidade de matéria do ácido em um refrigerante é 0,175 mol por litro, qual é a massa de ácido utilizada na fabricação de 100 mil litros desse refrigerante? Então, ele deu alguns dados para a gente, né? No 0,175. Eu peguei na tabela periódica a massa do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, tá? Calculei a massa molar. Repare, eu tenho 4 carbonos, então 4 vezes 12. Tenho 6 hidrogênios, 6 vezes 1. E tenho 6 oxigênios, 6 vezes 16. Achei a massa molar, que é 150. Tá? Aí eu vou e faço o cálculo, que de novo aqui está com aquele problema. Deixa eu copiar e colar. Aqui não tem isso. Isso foi em todos, Michele. Deixa eu até olhar logo. Não, só nesses dois. Tá. Aí eu faço o cálculo, né, associado com as informações que eu tenho. Eu só tenho a concentração molar, que é o 0,175, ó, repara que está aqui, e a massa molar. E aí eu tenho que lembrar lá daquela formulinha de concentração. Concentração molar vai ser concentração comum sobre massa molar. Então, a minha concentração comum vai ser concentração molar vezes massa molar. E aí eu consigo 0,175 vezes 150. Achei a concentração comum. 150. Oi? 150. Isso, 150. Aí eu achei a concentração comum, 26,25. Essa concentração comum, eu posso lembrar lá da fórmula básica, que seria massa sobre volume de solução. Então, a massa que eu quero calcular vai ser concentração vezes o volume de solução. E aí vai dar um númerozinho meio grande, tá? Porque o volume de solução, repara, são 100 mil litros. Tá? Então, vai dar 2.625.000 gramas. Coisa pra caramba. Tá? Então, esse seria o nosso 8. Número 9. Considere uma xícara com 200 ml de leite, ao qual se acrescentarão 6,84 gramas de açúcar comum. Qual será a concentração molar, molaridade expressas em mol por litro da solução? Então, eu tenho a massa que foi usada, 6,84. Ele quer saber a concentração em mol por litro. E ele me forneceu já a massa molar, 342. O volume de solução é a xícara, 200 ml. Então, eu consigo achar a informação da concentração comum. É só eu fazer a massa que foi pesada, dividido pelo volume da solução. Lembrando que tem que passar para litros. Aí eu encontro a informação de concentração comum, 34,2 gramas por litro. O CN, eu consigo calcular com aquela fórmula entre concentrações, que seria a concentração comum dividido pela massa molar. E aí eu acho a minha concentração em mol por litro, que é o 0,1 mol por litro. Aí o número 10 diz, qual a molaridade de uma solução que contém 160 gramas de ácido sulfúrico em 620 centímetros cúbicos de solução? Aí ele me deu aqui já as massas atômicas. Aí repara aqui, eu tenho que ter uma informação, pessoal, associada ao volume de solução. São 620 centímetros cúbicos. Tem que lembrar que 1 centímetro cúbico já é 1 ml. Então, é a mesma coisa. E tem que calcular a massa molar. A molécula é H2SO4.
Então, 2 vezes H, 2 vezes 1, mais 1 de enxofre, 1 vezes 32, mais 4 vezes 16 do oxigênio. Então, a massa molar é 98 gramas por mol. A concentração, né, ela é massa sobre o volume de solução. Eu já tenho a massa, que são 160 gramas, tá? O volume de solução, 0,62. Por quê? Eu passei para litros. Vou pegar esse volume e passar para litros sempre. Aí eu acho que é a minha concentração comum, que é o 258,06 gramas por litro. Para eu achar a concentração em mol, eu pego a concentração comum e divido pela massa molar. E aí eu acho 2,633 mol por litro, que já é a minha concentração molar. Bem, aí o número... O 10 deu quanto? 2,633. Ah, tá. Certo? Uhum. Beleza. Aí no 11, ele fala o seguinte: qual é o volume final de uma solução 0,05 mol por litro de sulfato de alumínio, que contém 3,42 gramas deste sal? Então, o que a gente tem? Ele deu aqui também, pessoal, as informações das massas atômicas. Então, nós temos a massa que foi pesada, 3,42, a massa atômica do alumínio, do enxofre e do oxigênio. Aí eu consigo calcular a massa molar, tá, do sulfato. 2 vezes alumínio, 2 vezes 27. 3 vezes enxofre. Porque, repare, esse 3 aqui, pessoal, ele está multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses. Então, 3 vezes 32. E aqui eu tenho 3 vezes 4. Isso dá 12 oxigênios. Eu já coloquei aqui direto. 12 vezes 16. Aí eu acho a massa molar, né, do sulfato de alumínio. Aí, para eu achar o número de mols, eu consigo pegar a massa, que é o 3,42, que a pessoa pesou, e dividir pela massa molar. Aí eu acho direto a informação de número de mols. Aí, para eu achar o volume de solução, eu posso lembrar da fórmula básica, que é a concentração molar, é o número de mols, sobre o volume de solução. Então, quem é o volume de solução? Só invertir aqui, ó, número de mols sobre concentração. E aí dá 0,2 litros, 200 ml. Se fosse ml, seria 200 ml, né? Exatamente, isso mesmo. Certo? Uhum. Tá, aí vem a número 12. A clorexidina é uma substância antimicrobiana encontrada na Amazônia e utilizada no Brasil, principalmente na forma de solução aquosa para bochechos. Pode vir a ser usada em cremes dentais para o tratamento de gengivite, infecção das gengivas, sangramento gengival e controle de placas dentárias. O fluoreto de sódio é um dos componentes dos cremes dentais, pois inibe a desmineralização dos dentes, tornando-os menos sensíveis às cáries. Um determinado dentista recomendou a um paciente que fizesse o bochechamento diário com uma solução de 0,21 grama por litro de fluoreto de sódio. A solução sugerida apresenta uma concentração em mol por litro de. Então, ele me deu a concentração comum e ele quer a concentração molar. Então, ó, eu calculei, né, a massa molar dele, peguei a massa atômica do sódio e a massa atômica do flúor. Nesse caso, é 1 para 1, né, somei os dois, achei que a massa é 42 gramas por mol. Eu já tenho a concentração comum. Se eu quero a concentração molar, é só eu fazer a concentração comum dividido pela massa molar. E aí eu acho direto a informação de concentração molar. Certo? A número 13, pessoal, ela é igual ao exercício 11 que a gente acabou de corrigir. Tá? Então, eu não vou corrigir novamente, a resolução já está ali no 11. 14. Calcule a concentração... Professora. Oi? Volta no 13, por favor, só para me tirar um print. Tá, 13 aí. Tá, obrigada. É o mesmo do 11, tá? Só copiei aqui a resolução. Ah, tá bom. 14. Calcule a concentração em mol por litro de uma solução aquosa que contém 19,6 gramas de ácido sulfúrico por litro de solução. Então, ele quer saber a concentração molar, né, mol por litro, sabendo que ele pesou 19,6 gramas e é ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, a gente já tinha calculado anteriormente, é o H2SO4. A gente conseguir calcular a nossa massa molar, tá? Então, 2 vezes 1,
que são 2 hidrogênios, mais 1 vezes 32, que é 1 enxofre, mais 4 vezes 16, porque são 4 oxigênios. Então, a massa molar dele é 98 gramas por mol. O número de mols, pessoal, é só eu fazer a massa dividido pela massa molar. Então, isso dá 0,2 mols. A concentração em mol vai ser o número de mols dividido pelo volume de solução. Então, 0,2 dividido por 1, porque ele quer preparar 1 litro de solução, né? Ele coloca ali a informação de que é por litro de solução. Então, a gente consegue encontrar essa concentração aí de 0,2 mol por litro. Certo? Bem, a número 15, né? Ele quer fazer o cálculo associado, ele apresenta 4 Beckers, tá? E aí ele diz o quanto ele pesou de NaOH, por exemplo, 20 gramas em meio litro, aqui foi 20 gramas em 1 litro, aqui foi 40 gramas em meio litro, e aqui foi 60 gramas em 1 litro. Ele quer saber qual seria, né, a concentração molar, qual desses frasquinhos que tem uma concentração molar de 2 mols por litro. Aí eu peguei a massa atômica na tabela do sódio, a massa atômica do hidrogênio, a massa atômica do oxigênio. Aí somei tudo e encontrei que a massa molar de tudo seria 40 gramas por mol, tá? Do nosso NaOH. Aí eu fui e fiz o cálculo, gente, montei uma tabelinha colocando o volume utilizado, a massa utilizada, tá? A concentração grama por litro e a concentração CN mol por litro. Aí eu fui fazendo. Essa informação aqui, ó, eu coloquei solução 1, escrevi 500 ml, passei para litros, para facilitar a vida. Fui e anotei as massas. Para calcular a concentração em grama por litro, é só eu fazer massa dividido por volume. Então, fiz aqui 20 dividido por 0,5, porque o volume tem que estar em litro. Fiz isso para todas as soluções. Ao lado, eu fiz o cálculo em mol por litro, porque ele quer saber qual é a concentração, qual dessas soluções tem 2 mols por litro de concentração. Aí fui calculando aqui, pessoal, 1 por 1. Como é que eu faço? Eu pego a concentração comum e divido pela massa molar. Massa molar é a mesma para todos, 40, é a mesma substância, só vai mudar a concentração comum em cada frasquinho. Aí fiz a primeira, 40 por 40 dá 1, a segunda deu 5, mol por litro, 2 mol por litro, 1,5. Então, a minha resposta é a solução 3. Isso, porque é ele que apresenta, né, essa concentração aí de 2 mols por litro. Tá? Bem, o 16. Pacientes que necessitam de raio-x do trato intestinal devem ingerir previamente uma suspensão de sulfato de bário. Aí ele me deu a massa molar aqui, 233,4. Esse procedimento permite que as paredes do intestino fiquem visíveis numa radiografia, permitindo uma análise médica das condições do mesmo. Considerando-se que meio litro dessa solução existem 46,6 gramas de sal, pede concentração molar e concentração em grama por litro. Então, eu anotei as informações. Ele me deu a massa, me deu o volume de solução e me deu a massa molar. Inicialmente, ele quer o CN e depois ele quer o C, tá? Então, primeiro eu calculei o número de mols. Como? Eu sei que eu tenho 46,6 gramas e a massa molar é fixa. Achei 0,2 mols. Né? A minha concentração em mols é 0,2, que é o número de mols, dividido pelo volume da solução, que é meio litro. Né? 500 ml aqui que ele deu. Então, eu já achei a letra A, 0,4 mol por litro, minha concentração molar. Né? Para eu achar a concentração comum, eu posso usar a formulinha entre concentrações. Se eu quero a concentração comum, é só eu fazer CN, que é a molar, vezes a massa molar. Então, isso daria 0,4 vezes 233,4. Então, dá 93,36 gramas por litro. Seria a resposta da letra B. Certo? A partir da 17, pessoal, é a matéria que a gente conversou hoje, densidade e frações molares. Tá? Então, a partir da 17, eu não coloquei a resolução, porque eu ia dar essa aula hoje para vocês. Eu queria que vocês tentassem fazer. Certo? Aí vocês vão tentar fazer ao longo dessa semana. Faz a 5 e a 17, né? Isso, a 5 e a partir da 17. Tá.
tá? Porque a partir da 17 a gente tem as frações molares aí, tá? E aí, na semana que vem, a gente começa a aula corrigindo a 5 e a partir da 17, para a gente dar continuidade aí. Ah, professora, mas eu vou fazer tudo hoje, eu tô com dúvidas hoje. Pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, não tem problema. Tá bom. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa ferramenta, né? Que tenha sido proveitoso, né? E a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Tá bom. Parabéns, tá muito bom, professora. Obrigado, hein? Imagina, se eu puder ajudar, podem mandar mensagem. Não, Oi? eu sei disso. Bom, Melhor do que a outra. A outra é muito parada, não dá pra gente entender. Eu, no caso, né? Não dava pra entender. Quando tava com dúvida, não tinha como tirar. E agora a gente tá na hora. É. Assim é melhor. Ai, que Professora, bom. só uma pergunta. Seu aniversário está chegando, né? É em maio, Ah, em maio? Então não vai dar tempo a gente voltar. se Deus quiser. Eu pensei que Você era achou que era agora. março? É. Não, é maio. Hoje já vai querer inventar comida, né, Rose? Ô, gente, gostei dessa parte. Não, acho que a gente deveria comemorar, já que a gente vai estar todos bem, né? Voltando. É verdade. a Amém. comemorar, Se né? Deus quiser. Tá, ó. Então, um beijo, bom final de semana, se cuidem, tá? Beijo, professora. professora. Saudade, pessoal. Saudade. Professora, tenta enviar no grupo se conseguir gravar. Eu vou parar agora a gravação para ver se eu consigo aqui. Tchau, Léo.